Fala galera, tudo bem com vocês? Domingo aí galera. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar basicamente a estrutura de uma estratégia nova que eu estou implementando ali para rodar no mini índice. E também dá para rodar essa estratégia nos mercados americanos. Tá? Eu criei essa estratégia ontem, eu criei apenas para bandas de Bollinger, mas eu quero replicar ela para o Keltner, que não é algo difícil aqui no MetaTrader de fazer. E basicamente eu quero mostrar para vocês qual que é a dinâmica que eu vou utilizar aqui e as formas que eu consigo utilizar dessa estratégia, tá? Então vou mostrar primeiro aqui no Profit e depois no MetaTrader em execução para vocês entenderem basicamente como que essa estratégia funciona, tá? Então galera, aqui no Profit, a coloração do Profit está até meio estranha aqui, deixa eu ver. Aqui no Profit, né, eu vou tirar aqui, basicamente, vou até colocar um layout diferente, que eu vou mostrar para vocês aqui. E vou tirar essa regra de coloração também. Então beleza, aqui a gente tem um gráfico cru, né, nos 2 minutos, vou colocar aqui no 15 minutos. Basicamente, galera, vou criar aqui algumas bandas de Bollinger, tá? Eu essa daqui, ó, vou definir como um desvio, tá? Só para vocês entenderem como que vai ser a relação aqui. Então aqui eu coloco outra banda de Bollinger com um desvio e meio, tá? 1.5. Aí aqui eu coloco outra banda de, essa daqui já tem dois, e mais uma de, tá, uma de 2,5, né? Então beleza, aqui temos 4 bandas de Bollinger, cada uma com um desvio diferente. Se vocês repararem nessa estrutura, vocês vão ver que dentre esses 4 níveis, né, a gente poderia fazer vendas saindo na média, saindo por pontos, coisa do tipo, né? Nas bandas de Bollinger dá pra gente trabalhar dessa forma. Basicamente, galera, a estratégia que eu fiz foi basicamente vender nas zonas superiores da banda de Bollinger e comprar nas zonas inferiores da banda de Bollinger, tá? Podendo montar até mesmo um preço médio. Esse robô eu fiz baseado em gradiente linear, tá? Então consigo utilizar esse robô tanto para comprar quanto para vender. E tanto a favor da tendência quanto contra a tendência. Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, esse dia aqui que teve uma forte tendência, se a gente estivesse utilizando essas bandas de Bollinger para fazer entradas a favor do movimento, vocês vão perceber que a gente faria a entrada de um contrato aqui nessa região, carregaria mais um contrato aqui, mais um contrato aqui e mais um aqui. Totalizando 4 contratos, comprados quase na mesma região, montando um preço médio mais ou menos aqui nessa região aqui, que é o meio das duas bandas, dessas duas de cima e as duas de baixo, nosso preço médio estaria mais ou menos aqui. Se a gente pegasse a surfada desse movimento aqui, cara, seria 800 pontos, 1.800 pontos com 4 contratos, né? E é uma das formas que dá para trabalhar. E daí aqui, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês a diferença de trabalhar uma estratégia contra e a favor da tendência também, né? Através desse indicador. A gente pode tirar as dúvidas através do próprio backtest aqui do MetaTrader. Beleza? Então aqui, como eu já expliquei a estrutura aqui para vocês, de como vai funcionar essa estratégia, de como eu posso utilizar ela de várias maneiras, eu vou mostrar aqui no MetaTrader, tá? Os tipos de execução que eu vou ter nela, tá? É que aqui, esse daqui eu tinha criado, só que ela tá no ela tá no Forex, aí eu vou colocar aqui agora pro MetaTrader do mini índice. Aí pra vocês verem, galera, essa estratégia aqui ela tem 1.500 linhas de código. É claro que eu reutilizei uma outra estratégia pra fazer essa, né? Muitas das vezes eu reutilizo o modelo que eu já tenho, eu só replico a estratégia, mudo o indicador que eu tô utilizando ali. Mas de fato, as minhas estratégias elas são replicáveis, né? Tipo assim, eu tenho vários tipos de robôs aqui. Essa estrutura aqui, basicamente, que eu criei é uma estrutura do gradiente linear. Se você pegar uma estratégia mais simples, vocês vão ver que o número de linhas de código é bem menor, 1.300 linhas de código, mas aqui tem diversos tipos de take, diversos tipos de ganho que foi feita essa estratégia. Então essa estrutura é totalmente diferente dessa estrutura aqui que é um gradiente linear. Tá? O gradiente linear ele carrega mais informações, ele tem mais código, ele tem mais parâmetros, vamos dizer assim. Então aqui eu copio essa estratégia, né? Eu vou criar um nome aqui para essa estratégia aqui no MetaTrader, tá? Então aqui é a estrutura de bloco de códigos do MetaTrader 5. Então vou criar aqui um novo. Então vou dar um nome para essa estratégia, eu sempre começo a nomenclatura com EA tudo maiúsculo, né? Então essa daqui é uma estratégia de gradiente linear, né? Bollinger Bands. E aqui eu vou colocar custom. Por que eu vou colocar custom? Porque ela é totalmente customizável, né? Ela não é um modelo específico. O outro gradiente linear que eu tenho, ele basicamente espera um fechamento acima ou abaixo das bandas de Bollinger para montar a grade. Esse daqui não, ele já vai abrir com uma grade já pré-definida dentro do gráfico. A única coisa que eu quero fazer é que, assim, a forma que eu criei, essas ordens elas ficam fixas. Então vamos supor, abriu esse primeiro candle aqui. A estrutura do gradiente ela tá assim. Então ele vai colocar as ordens nesses pontos aqui. Porém, conforme a banda de Bollinger vai mudando, as ordens elas ainda não estão, como que eu posso dizer, elas não estão sendo alteradas os pontos de entrada, que vai fazer. Elas ficam com uma ordem fixa a partir do momento que aquele candle fecha, ele pega aquela informação e monta aquela grade naquele ponto fixo. Ela não é dinâmica, ela não muda. Então, o que eu estou estudando aqui para ver como que eu vou fazer isso
vai ser depois desse vídeo e nos próximos dias, como que eu crio a banda de Bollinger um pouco mais dinâmica ao invés de fixa. Embora as duas trazem bons resultados, tá? Só tô explicando aqui a dinâmica, porque até tudo isso parece ser simples, porém quando você vai colocar no código acaba se tornando um pouco mais complexo. Então eu tô pensando a forma como que eu vou escrever meu código para que ele se atualize de acordo com a banda de Bollinger, tá? Mas no momento ela tá fixa e tá funcionando fixa também, tá? Então aqui é o gradiente linear Bollinger Bands Custom. Então vou colar aquele código que eu copiei, tá? Vou compilar aqui para ver se tá tudo certinho, 0 erros, tudo compilado. Então beleza. Então a gente vai procurar essa estratégia aqui dentro do nosso MetaTrader, né? Então aqui a gente tem o nosso MetaTrader aqui do mini índice. Eu vou criar, galera, estratégias de venda, porque eu tô precisando de estratégias de venda no mini índice. Então eu já mostrei para vocês como que funciona a estratégia, agora eu vou mostrar aqui como que eu vou criar as minhas estratégias, como que eu faço meus backtests e analiso as estratégias, tá? E primeiro, antes disso, eu quero mostrar para vocês, tá? Os modelos aqui que ele consegue trabalhar, tá? Então aqui, ó, gradiente linear custom, gradiente linear Bollinger Bands custom. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ele simular no gráfico de 15 minutos, tá? 3 anos aqui de backtest, basicamente. Colocar para ele fazer no modo visual. E aqui, galera, primeiramente, eu vou trabalhar ele aqui no gráfico de 15 minutos, só pra... É demonstração, tá? Pra vocês verem como que realmente ele monta a estrutura do gradiente linear. Então aqui eu vou usar por padrão os períodos da banda de Bollinger de 20 períodos, tá? Aí aqui as grades que eu vou montar, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho 4 tipos de entradas, 4 entradas. Então a primeira entrada eu vou fazer no 1.5 desvios, aqui eu vou fazer em 2, 2,5 e 3. Não, na verdade eu vou começar com 1, quero uma grade mais curta, e aqui eu coloco 1,5, 2 e aqui 2,5. 2.0 e aqui 2,5, beleza? Então, aqui eu defino os pontos que eu quero entrar, ó. Então aqui stop loss eu vou colocar de 250 pontos, take profit eu vou colocar de 500 pontos. Ou vou deixar 500 pros dois, vou deixar 500 pontos de gain e 500 pontos de loss. Aqui eu não vou utilizar trailing stop até no momento, tá? Não vou colocar trailing stop porque, como eu não sei a dinâmica de fato aqui no mini índice, eu não posso colocar esses parâmetros. Até porque eu vou só mostrar pra vocês o que eu vou estar testando aqui, tá? Então, primeira resistência R2, R3, eu vou explicar isso aqui, como que funciona essa parte aqui, tá? Então, como nossa grade tem 4 estruturas ali que a gente colocou, de fato, essas outras entradas aqui, ela não precisa. Aqui, basicamente, galera, é a minha estrutura do gradiente linear, onde eu quero que ele monte as ordens de compra ou de venda pra mim, tá? Então, aqui são os pontos de entrada, tá bom? Então, aqui, primeira resistência, os pontos de resistência a gente tá sempre relacionando as partes superiores do gráfico. Então, aqui seria uma resistência 1, resistência 2, resistência 3 e resistência 4. Aqui seria suporte 1, suporte 2, suporte 3, suporte 4. Basicamente isso que está estruturado aqui nesse bloco de código, tá? Então aqui se eu quisesse montar uma estrutura tanto de compra e de venda, então teria que fazer o quê? Aqui seria primeiro suporte, aqui seria segundo suporte, terceiro suporte, quarto suporte, tá? Então aqui, o que eu posso definir dentro dessa estratégia? Se eu quero operar comprado, se eu quero operar somente vendido, se eu quero operar a favor da tendência. Quando eu quero operar a favor da tendência, ele utiliza ordens do tipo buy stop. Ou seja, ele vai montar uma ordem aqui, uma ordem de compra aqui, outra ordem de compra aqui, outra ordem de compra aqui e outra de compra aqui. Se eu utilizar o método contra a tendência, ele vai colocar uma ordem de venda aqui, venda aqui, venda aqui e venda aqui, entendeu? No mesmo bloco da resistência, entendeu? Então, basicamente seria isso. Então aqui eu vou mostrar a visualização desse backtest aqui pra vocês. Primeiramente eu vou testar comprado e vendido, tá? Operando contra a tendência, tá, galera? Ó, aí eu deixo operar a favor da tendência como false, operar contra a tendência igual a true. Então a gente inicia ali às 9 horas, finaliza as entradas às 17 e o horário de fechamento das ordens às 17h30. A gente pode colocar uma meta aqui, vamos colocar uma meta primeiro de R$200 de ganho e 200 de perda, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui de fato essa estratégia rodando. Galera, por enquanto aqui não tem nenhum tipo de otimização, tá? Não tem nenhum tipo de otimização aqui nessa estratégia. O que aconteceu aqui? Ele entrou comprado. Aqui não era pra entrar aqui. Opa, será que eu coloquei alguma coisa errada aqui? Comprado, vendido, operar contra a tendência. Bom, aqui de fato era pra ter colocado as ordens de venda ali, né? Ó, aqui, galera. Não sei porquê, mas ele tá colocando ordem somente a favor da tendência. Ah, não. Eu tô errado. Tô equivocado aqui, galera. Por quê? Eu tô colocando as ordens de compra pra fazer contra a tendência. Ou seja, o mercado fecha acima e depois compra abaixo. Então eu teria que inverter a lógica aqui, né? Como eu coloquei contra a tendência, como eu coloquei contra a tendência, ele está estruturando as ordens depois que o preço passa acima das linhas e ele monta a estrutura embaixo. Então aqui eu tenho que inverter essa lógica, tá? Então aqui ao invés de eu colocar a primeira resistência, eu coloco o primeiro suporte, tá? Por isso que não deu certo. Seria operar aqui contra a tendência, tá?
Então aqui seria S2, S3, S4, tá? E aqui R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3 e R4. Aí sim, aí fica certinho. Beleza? Então aqui, ó, se a gente rodar essa estrutura, eu vou pausar aqui. Nossa. Cara, ele ainda tá fazendo errado. Cara, erros operacionais ao vivo. Deixa eu fechar essa estrutura aqui e vou abrir uma nova. Pra ver se é isso mesmo. Não sei por que ele tá comprando a favor da tendência. Vou ter que olhar aqui no código rapidinho o que tá acontecendo aqui, galera. Pera aí. Então aqui a gente vem em IDE. E aqui na IDE eu tenho que achar o bloco de que efetua as compras e as vendas, tá? Então, deixa eu ver. Efetuar compra. Buy stop, buy limit, tá certo. Somente compra pro back, somente compre contra a tendência. Que estranho, cara, a estrutura que ele tá montando. Efetuar compra, sell stop, sell limit, tá certo. A estrutura aqui tá correta. Muito estranho. Opa, aqui é R4. S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4. E aqui, true. Vou virar contra a tendência. Mas não sei porquê, mas ele ainda tá dando errado aqui, cara. Vamos ver. Pô, galera, será que é só porque eu tô mostrando aqui? Ele tá fazendo trade somente a favor da tendência. Oh, não, aqui ele montou uma estruturinha certa, ó. Ó, montou uma ordem de compra contra a tendência, ó. Porém o mercado veio pra baixo e acabou estopando. Aqui em cima que tá meio desordenado, né? Não, aqui ele também vendeu e comprou lá em cima. É que na hora que a banda monta... ó, aqui tá errado. Eu vou colocar aqui pra operar a favor da tendência, só pra ver. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se tem diferença dos resultados, porque aparentemente parece que ele tá fazendo errado ali. Mas vamos colocar aqui pra ele fazer trades a favor da tendência. Vamos colocar uma meta maior agora, né, de 500, que aí a gente consegue analisar melhor. Então aqui, ó, ele fez uma entrada aqui. Aqui tentou vender, galera, ó. Vendeu nas 4 linhas. E o mercado voltou, acabou estopando todo mundo aqui. Aqui também, ó, vendeu. Realizou uma ordem, as outras duas aqui tomou stop. Aqui montou outra grade. Vendeu. E acabou tomando stop também. É que aqui a gente não tem um separador de período. Então fica meio complicado, né, pra analisar as ordens direitinho. E aqui, galera, eu vou até fazer diferente, porque eu acho que isso aqui tá atrapalhando, tá? Então vamos fazer assim, ó, só pra vocês entenderem a estrutura, tá? Vamos começar primeiro com suporte. Como eu quero trabalhar estratégias de venda, tá? Acho que isso aqui vai ficar melhor. Como eu tô trabalhando no primeiro suporte, eu quero apenas vender, tá? Então a gente não vai operar comprado. A gente não vai operar comprado aqui, a gente vai operar somente vendido a favor da tendência, tá? Então o ideal é que ele sempre monte ordens de vendas sempre nas regiões inferiores. Ele não vai montar estruturas de compra, tá? Então aqui a gente está apenas montando estratégia de venda. Galera, eu montei aqui essa grade que eu tinha mostrado para vocês, usando o primeiro suporte e resistência tudo junto. Porém, nos meus robôs eu utilizo sempre um lado só, tá? Se vocês for ver aqui, ó, esse gradiente linear de Bollinger Bands, eu uso ele somente na compra. Eu não misturo os dois, tá? Eu costumo não misturar os dois gradientes de compra e venda. Ó, se vocês for ver aqui também, ele só faz compra. Nenhum gradiente meu, ele monta estrutura de compra e venda. Eu gosto sempre de separar os robôs em uma única função. Ou é comprar ou é vender. Nunca fazer os dois. Porque você... Aparentemente a estatística para compra ela é muito melhor do que para venda. Então se você separa meio a meio, para mim não fica muito legal, sabe? A minha experiência é que não fica muito legal. Então quando você monta uma estrutura somente para compra, ela vai se adequar ao melhor cenário possível para comprar. E quando você monta uma estrutura para venda, ela vai se modelar o máximo possível para vender, tá? Então aqui a gente montou essa estratégia aqui de venda e aí a gente vai ver a reprodução aqui dessa estratégia. Então aqui, ó, montou 2 blocos aqui nesse Bollinger Bands, fez 2 vendas aqui, realizou aqui embaixo, ó. Aqui vocês podem ver. Ele vendeu aqui nessas regiões, aqui também, ó, vendeu nas 4 linhas, deu gain aqui também, ó, bateu todos os takes. Então aqui, ó, ele sempre vai formar essa estrutura aqui na parte inferior e tem vezes que vai tomar stop. Aqui, né, aqui vendeu os 4 contratos e o mercado voltou contra e acabou estopando. Aqui estopou algumas operações, porém 2 delas bateu o take aqui, né, então ficou no 0 a 0 ali. Ó, aqui também, ó, tomou stop.
E aí, galera, aqui é só pra gente visualizar. Pra gente ver de fato os resultados, se foram bons, a gente pode analisar por aqui. Então aqui a gente vê tudo aquilo que ele estava fazendo, só que em uma velocidade bem mais rápida. Então a gente consegue ver se a longo prazo essa estratégia ela tende a te dar dinheiro, né? Porque aqui no mercado a gente está aqui para fazer dinheiro, né? Então você tem que ver se a estratégia é rentável a longo prazo, né? Então aqui a estratégia sem otimização nenhuma, ela não reproduziu nenhum tipo de capital. Ela reproduziu aqui, ganhou R$ 304, mas a gente pode sair desse patamar aqui para um patamar maior. E eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer isso. Então aqui eu mostrei operando a favor da tendência. Vou colocar operando contra a tendência, como essa estratégia saía. Operar contra a tendência, como que vai ser a estrutura. Então, basicamente, como eu tinha falado para vocês, vamos supor que essa barra aqui dos 15 minutos, ela fechou totalmente abaixo das 4 linhas da banda de Bollinger. Então, a partir do momento que ela fechou abaixo de todas as linhas, então as ordens elas vão esperar que o preço volte para pegar alguma delas. Então vai ficar uma ordem posicionada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, esperando com que o preço volte para executar essas ordens, tá? Então aqui expliquei para vocês como que funciona essa estrutura, e aí vocês vão ver como que o robô vai modelar isso aqui, tá? Então aqui eu coloquei para executar o teste visual. Então vamos ver aqui. Eu quero pegar um cenário bem mais devagar, ó. Deixa eu desacelerar o vídeo e dá para ver melhor. Então vamos esperar até que dê, né, o sinal de venda seja executado para ele montar essa grade aí. Por enquanto o mercado está trabalhando só nas partes superiores, então fica um pouco mais demorado, né, pra gente verificar esse teste. Vamos ver na hora que ele começar a fechar abaixo das bandas, se ele vai de fato montar a estrutura ali, né. Ó, vocês estão vendo que a abertura desse candle foi abaixo do fechamento do dia anterior, né. Então a gente teve um fechamento abaixo de todas as linhas aqui, e ele montou uma estrutura de venda aqui, esperando uma ordem que chegue até essa região aqui que ele tá vendendo, né. Ó, aí vendeu. Uma deu gain, outra deu stop. Ele vendeu ali naquela região. Então sempre que a gente tem fechamentos abaixo das bandas inferiores, ele vai estruturar ordens de venda, olha lá onde ele estruturou, esperando com que o preço venha e retorne para baixo, né? Retorne para aquela região que ele estava trabalhando. Então basicamente vocês entenderam a estrutura. Agora a gente vai rodar aqui sem mostrar o teste visual para ver como que essa estratégia se saiu aí a longo prazo. E daí de fato eu vou começar a otimizar essa estratégia para ela trabalhar a favor da tendência, utilizando ordens do tipo sell stop, que são ordens que vão ser apregoadas. Ó, então trabalhando contra a tendência a gente teve um resultado bem negativo aqui de menos 3.912 reais. Ou seja, operar contra a tendência, galera, é muito mais difícil do que você operar a favor da tendência. Você tem que ter um gerenciamento de risco muito afiado, principalmente se tratando de vendas, para você trabalhar contra a tendência, tá? Então deu pra ver aqui por si só que os testes no contra a tendência já foi bem pior. Então beleza, então a gente vai operar aqui vendido a favor da tendência, tá? Então aqui eu vou começar de fato a otimizar, tá? Então de primeiro momento eu costumo utilizando esse método aqui para frente de 1/3. Ele divide minha etapa de backtest de 3 anos, ele divide 1 ano e meio para trás e um ano e meio até o dia de hoje, tá? Como já expliquei outras vezes. Então eu utilizo assim a minha otimização para verificar se a estratégia de fato ela consegue produzir dinheiro, se ela consegue ter bons resultados a partir desses parâmetros, tá? Então eu sempre gosto de separar. Então eu começo testando pontos a pontos. Então aqui eu vou começar testando o time frame. Então aqui ele vai testar desde o gráfico de 2 minutos até o gráfico de 4 horas, tá? Então aqui você pode definir até quando você pode testar a sua estratégia, tá? Então aqui a gente começa testando o time frame. Esse vídeo aqui, galera, vai ser um pouquinho longo, até porque a estrutura do gradiente linear ela é um pouco pesada, então demora um pouquinho, principalmente para testar os horários da estratégia, ela acaba sendo um pouco mais lenta, pelo fato da estrutura do código ser complexa, o número de ordens, o número de entrada, o número de filtros que você tem ali, acaba atrapalhando o otimizador, né? Aqui na minha máquina é um processador AMD Ryzen 3200, eu utilizo 24 memórias RAM, tá? 24 GB de memória RAM, e aqui dá pra ver, ó. Tem 22.459 alocado ali só para teste. E mesmo assim é meio demorado, tá? Então o processo de criação de estratégia e otimização, ele é bem demoradinho. Então aqui, ó, dá pra ver que toda a otimização que ele fez, de todos os time frames possíveis, ele mostrou pra mim que uma das melhores estratégias para se utilizar no gráfico de 1 hora. Não foi nenhum fator de recuperação bom. A gente esperava um fator de recuperação aqui de pelo menos 3 para validar essa estratégia. Aqui, ainda assim, a gente está utilizando um risco muito alto, que é 37% de drawdown em cima de um capital de R$ 4.000. Ou seja, é uma estratégia arriscada, né, arrojada até o momento. Então a gente vai estruturando até que ela melhore, tá? Então aqui a gente viu que o melhor gráfico aqui foi de 1 hora. Então a gente tira o 15 minutos aqui e coloca 1 hora, porque o otimizador já falou pra gente que o 15 minutos, ó, ele não é muito bom, né? Se a gente pegar aqui o 15 minutos, ó, ele ficou em quinto, sexto na posição, né? E ele trouxe um resultado aqui de 0,22. E o de 1 hora ele trouxe um lucro aqui de 2.610. Então
Por si só, o de 1 hora ele foi melhor. Então aqui, galera, agora a gente vai testar o período da banda de Bollinger, tá? Da banda de Bollinger. Então aqui eu começo testando de 5 em 5, tá? Então ele vai passar pela média de 5, 10, 15, 20, 25, de 5 em 5. Se eu quisesse de 2 em 2, eu colocaria aqui para iniciar de 2 e passar de 2 em 2. O ideal é que ele sempre pare em números pares, tá? Você nunca pode parar o backtest em número quebrado. Então você não pode testar, começar aqui com 2 e passando de 3 em 3, porque o 201 vai ser ultrapassado. Então vai quebrar seu teste, né? O seu otimizador. Então o ideal é que você sempre coloque números que o final do teste ele vai dar redondinho, tá? Então se a gente começar de 5 em 5, é claro que quando ele chegar em 200 ele vai ver que o otimizador parou ali, tá? Então a gente inicia esse teste, então ele vai fazer a varredura dos melhores períodos que a gente pode utilizar nessa estratégia. Então aqui, se vocês for ver, já começa a aparecer aqui estratégias com fator de recuperação de 1.42, ou seja, nossa estratégia já está encontrando bons caminhos aqui para melhorar a otimização dela. Ou seja, aquela estratégia que era ruim, ela já começa a encontrar filtros para que ela passe a melhorar ou se tornar uma das melhores estratégias assim que você pode ter no portfólio. Mas para isso você vai fazendo as otimizações. E esse tipo de teste, galera, que eu faço, que é para frente, justamente isso. Eu quero ver se uma estratégia que funcionou lá no passado, se ela continua funcionando nos dias de hoje. Então, basicamente, o que eu faço é um cruzamento de dados aqui, do passado com o futuro, para ver se a estratégia de fato está trazendo bons resultados. Tá? Aqui, galera, ó, ele me trouxe que o melhor período a se utilizar é o de 200. Porém, se você for ver no passado, o 200 ele trouxe um resultado de menos 0,13. Utilizando 15 períodos, ele no passado trouxe um resultado de menos 0,21, porém com bastante número de operações e o lucro também foi até legal, né? Então, e também tem aqui o período de 195, o de 20, que é o que a gente estava utilizando. Por padrão, galera, como o teste de volta aqui do passado está 0,40 e o para frente está 1,15, a gente percebe que no passado essa estratégia aqui ela teve um fator, ela não ficou negativa e no futuro ela melhorou até o que ela teve no passado. Então vou continuar com o de 20 aqui. Eu não vou mudar para o de 200, porque o para trás ali ele deu menos 0,13. Então não vou trocar por esse motivo, tá? Isso aqui é um critério de cada um que pode analisar. Se eu quisesse colocar o de 200, eu colocaria ele ia tentar se adequar de acordo com os testes, tá? Então aqui, ó, no desvio, eu começo também, vou testar o desvio. Como esse é o primeiro desvio, galera, eu vou testar ele de 0.2 em 0.2 até vou testar ele até 1.6, tá? Porque aí vai dar certinho, não vou quebrar o teste, tá? Então aqui ele vai testar quais são os melhores desvios para minha primeira banda, como a gente está se tratando de venda, a primeira banda inferior. Então aqui ele vai fazer toda essa varredura. Ele vai fazer toda essa varredura para trazer, para mostrar pra gente qual que é o melhor desvio a ser utilizado. Bom, por enquanto ele deixou aqui que o melhor desvio aqui da banda 1, ó, BD1, é 1.0 ainda, tá? Então aqui a gente deixa 1.0, embora aqui tá 0.60 nos testes de 0.6. E tem até o rebaixamento menor, tá? Então aqui vou deixar o mesmo, aqui eu vou fazer a mesma coisa, 0.2 até 4, tá? E aí a gente vai testar qual que é o desvio melhor a se utilizar aqui nessa banda. Bom, aqui ele já encontrou bons parâmetros, ó, tem mais verdinhos aqui aparecendo. E tá melhorando, né, a estrutura da estratégia. Então aqui, ó, vocês podem ver que aqui eu já posso utilizar esse parâmetro aqui. Por quê? Aqui o para frente ele deu 2.13 e o teste de volta ele foi 0.55, ou seja, ele já ultrapassou o nosso 0.40 que a gente estava na nossa otimização. Então aqui ele já está pedindo para a gente utilizar um desvio de 2.0, tá? Então aqui, ó, de 1,5 a gente vai utilizar o desvio de dois desvios. Então aqui a gente já inicia em 2 desvios, tá? Passando de 0.2 em 0.2 até 4. Então aqui ele vai fazer a varredura dessa terceira banda, né? Da terceira banda aqui para ver se ele vai encontrar um parâmetro melhor também. E aí a gente vai fazer esse processo em todos esses parâmetros aqui que são testáveis na estratégia. Tudo aqui que tem essas caixinhas aqui do lado são parâmetros que você pode testar, né? Então aqui ele pediu ainda para deixar o 2.0, ou seja, a gente tem mais uma banda utilizando o 2.0 aqui como desvios. Bom, aqui a gente já tem um de 2, se a gente colocar mais um de 2 vai ficar a mesma coisa, né? Vamos ver se esse aqui ele pede para trocar. Então eu vou colocar aqui para ele iniciar em 2.4, passando de 0.2 até 4, para ver se aqui ele vai pedir um desvio maior. Se não, vou tirar esses dois aqui, vou deixar só uma... Deixa ele trabalhando apenas com 2 ordens. Ó, aqui ele já pediu... Deixa eu ver qual que dá pra gente utilizar aqui. A gente tem esse aqui de 4 desvios, tá legal, e tem esse de 3.8 aqui que ele também sinalizou como um bom parâmetro, né? Então vamos deixar aqui como 3.8 e vamos voltar aqui, não, vamos deixar 4 e vamos ver se a gente consegue trocar essa terceira ordem aqui para ver se ele me dá um parâmetro melhor para se utilizar aqui. Como ele já encontrou o parâmetro do quarto desvio, vamos ver se ele queira mudar o terceiro desvio aqui.
Bom, ele continua pedindo para deixar o... Ó, aqui encontrou até um melhor, que é 2.2. Vamos deixar o de 2.2, que aí a gente não fica com duas ordens no mesmo lugar, né? Apregoada no mesmo lugar. Então a gente vai ter uma ordem apregoada no 1 desvios, com 2 desvios, 2.2 e 4, tá? Então beleza, aqui já montou a nossa estrutura. E aí aqui a gente vai testar quais são os tipos de fechamento que a nossa banda de Bollinger vai utilizar. Aqui nos fechamentos a gente tem o fechamento baseado em máximas, mínimas, abertura, fechamento. Abertura, máxima, mínima, fechamento. Aí tem o preço típico, tem o preço médio e acho que esse daqui é preço ponderado. Por padrão ele pediu para deixar ainda o preço de fechamento, tá? Então a gente não altera isso aqui, deixa do jeito que tá. E aqui agora, galera, a gente vai testar qual que é o melhor stop loss para utilizar na nossa estratégia. Então, stop loss, galera, eu quero que ele inicie buscando um stop loss de 150 pontos, passando de 25 em 25 até 600 pontos de stop loss, tá? Então, aqui ele vai fazer toda a varredura dentro do stop loss para mostrar pra gente qual que é o melhor stop loss que a gente vai estar utilizando na nossa estratégia. As estratégias de venda, galera, elas são um pouco mais difíceis de serem encontradas. Isso nos mercados que eu já testei, índice brasileiro, índice Nasdaq, Dow Jones, todo tipo de mercado que eu já testei, é muito mais difícil você encontrar estratégias de venda do que de compra. As de compra, se eu mostrar se eu fizer uma otimização aqui com estratégias de compra, vocês vão ver que é muito mais fácil você ganhar na compra do que ganhar na venda. Não sei porquê, né? É estatística isso. Não sei o porquê que isso acontece, mas de fato, todas as estratégias que eu testo aqui é muito mais fácil encontrar estratégias de compra do que de venda. Então aqui ó, ele está pedindo para a gente utilizar um stop loss de 575 pontos, um stop loss caro até para a estratégia, mas se o otimizador está falando, a gente não pode discordar, né? A gente tem que sempre estruturar nossa estratégia. Como aqui o resultado para trás e para frente foi muito bom, então a gente tem que seguir essa linha de raciocínio aqui, pelo menos ao meu ver, tá? Em experiência do próprio, assim, do que eu já venho programando. Então eu já tenho essas estratégias rodando há um bom tempo, já sei como eu testo elas, como eu valido elas, então eu costumo utilizar assim. Então aqui, ó, o Take Profit eu estou utilizando de 200, tá? Eu quero que ele inicie procurando Take Profit de 200, passando de 25 em 25 até 2.000 pontos, tá? Então ele vai buscar ali qual que é o melhor Take Profit também para nossa estratégia, tá? Então aqui ele vai fazer toda aquela varredura também. E para vocês verem, é um processinho bem complexo, demorado, mas de fato é bem melhor do que a gente ficar olhando aqui no gráfico e falar, que a gente fazia uma entrada, poderia deixar no stop na mínima. Só que, cara, é muito mais difícil a gente testar isso aqui a olho nu, né? A olho nu ou pelo backtest do próprio Profit, né? É um backtest muito errático. Até a otimização, ainda eu não sei como que o Profit tá nesse quesito otimização, mas o MetaTrader, cara, ele é muito mais, como que eu posso dizer, melhor nesse sentido, né? Você encontra bons parâmetros, você encontra boas estratégias, você consegue fazer um backtest bem bonito, cara. Pra vocês verem, ó, a gente começou com a nossa estratégia ali em 1.8, né? O nosso forward test aqui já tá quase ultrapassando 6. Ou seja, a gente começou com uma estratégia que não valia nada para uma estratégia que já tá passando a dar lucros, pelo menos aqui no backtest. Se a gente colocar no cenário real, é capaz que a gente consiga produzir capital também com uma estratégia dessa. E aí depois eu vou mostrar aqui o relatório, toda a parte estatística da estratégia. Ó, aqui ele está sugerindo a gente usar um take de 300 pontos, tá? Um take profit de 300 pontos. Porém, o nosso teste de volta do nosso backtest aqui está 0.59. Nesse cenário aqui, galera, eu prefiro utilizar esse de 400 aqui. Tem os dois. Embora o take profit de 300 pontos, a gente tem um rebaixamento muito menor do que esse daqui. Do que se a gente utilizar um take profit mais longo, né? Então, por padrão, eu vou deixar aqui os 300 pontos que ele está sugerindo pra gente, tá? A gente vai, aqui nesse cenário, se vocês perceberem, a gente está trabalhando um risco-retorno bem negativo, né? Deixa eu ver, 425... Galera, eu vou utilizar o de 400, tá? Até porque eu utilizo estratégias do tipo seguidoras de tendência, eu vou deixar aqui como 400, tá? É um resultado que tá bom no teste de volta e pra frente também tá legal. Então aqui, essa aba aqui tá escrita Trailing Stop, tá? Mas aqui basicamente é um filtro de entrada. Ele analisa o Stop ATR antes de eu fazer a entrada, tá? Então aqui eu vou deixar ele como True. Não, isso aqui não precisa testar, vou só deixar ele como True. E aqui eu quero que ele teste qual que é o melhor time frame pra gente utilizar como parâmetro de entrada na nossa estratégia, tá? Então aqui a gente deixa de 1 minuto a 1 dia. E ele vai testar também aqui qual que é o melhor time frame a ser utilizado. Então aqui ele vai fazendo toda a varredura novamente. Aqui, galera, nessa próxima aba, eu já vou adiantar aqui para vocês esse proteção máximas e mínimas. O que seria isso? Vamos supor que a gente fez uma venda nessa região aqui.
E aí a gente quer se proteger pela máxima do... Não, vou pegar um exemplo melhor. Vamos supor que a gente vendeu nesse candle aqui, ó. Depois dessa barra branca a gente começou a vender nessas regiões aqui, ó, tá? Nas partes superiores. E a gente quer colocar um stop nas máximas e mínimas do candle anterior. Então vamos supor que a gente colocou nas máximas e mínimas do candle anterior, né? De um candle anterior. Então o stop estaria aqui. A partir do momento que fechasse essa outra barra, o nosso stop estaria aqui. Ou seja, a gente ganharia dessas duas posições aqui. Essas outras duas aqui acabaria dando stop, né? Então basicamente seria isso. Stop máximas e mínimas você pode definir se você quer utilizar as 3 mínimas, as 3 máximas. Você pode parametrizar também do jeito que você se sentir melhor, assim, pra você utilizar a sua estratégia. Ó, aqui, galera, eu vou deixar o de 15 minutos, tá? Porque pra mim foi o melhor aqui, o melhor parâmetro que se encaixou, ó, 5.67.1.14. Então eu vou deixar o de 15 minutos aqui, tá? Do jeito que já tá. Vamos ativar o stop máximas e mínimas, só pra vocês darem uma olhada como que é. Vou deixar aqui, ó, como 1 e aqui 15, tá? E aí eu vou mostrar só o teste visual aqui pra vocês darem uma olhada. Ah, não vai dar porque tá no gráfico de 1 hora. Bom, enfim, eu vou só testar aqui qual que seria o melhor time frame pra se utilizar, tá? Então aqui eu vou colocar pra iniciar dos gráficos de 2 minutos até o gráfico de 1 hora. E aqui a gente vai querer que ele passe máximas e mínimas de 1 em 1 até 10, tá? Eu vou fazer esse teste, galera, otimizando os dois ao mesmo tempo. Se eu ver que vai ser um teste que vai ser muito extenso, eu pauso ele e testo um por um. Mas é pra ele encontrar uma melhor parametrização. Aqui, ó, como ele vai testar somente 110 possibilidades, ó, se vocês derem uma olhada aqui, 110, dá pra gente segurar aí e verificar como que ele vai sair nesse teste aí, tá bom? Galera, só um minutinho que eu vou pegar um cafezinho aqui, tá? Aguenta um minutinho aí enquanto ele vai buscando as parametrizações. Voltei, galera. Vamos ver como que vai sair nesse resultado aí. Aqui ele ainda está buscando. Vocês podem ver quando coloca dois parâmetros para ser testado ao mesmo tempo, o backtest ele acaba se tornando mais lento porque tem mais coisas ali para ele cruzar os dados, né, para verificar certinho. Mas vocês podem ver que no começo era muito laranjinha. E agora nosso backtest ele já está trazendo os dados todos verdinhos, né? Ou seja, já está trazendo dados positivos da nossa estratégia, né? Vocês lembram como que a gente começou aqui? E como está agora, né? Então a gente já está encontrando alfa positiva aqui para essa estratégia. Então, como eu estou procurando estratégia de venda, essa estratégia aqui, se ela apresentar um resultado acima de 4 no fator de recuperação, ela vai para minha conta real e a partir de amanhã ela já começa a rodar, tá? Porque eu sou assim, galera, eu testo a estratégia, se eu vejo que a estratégia trouxe bons resultados, eu vou utilizar ela, né? Não tenho isso comigo, eu vou utilizar ela, vou colocar, até porque eu já tenho um gerenciamento de risco preparado para colocar as estratégias dentro do meu portfólio. Então, eu já estou ciente das coisas que podem acontecer. Então aqui, ó, ele está pedindo para utilizar um time frame de 15 minutos e utilizando as 4 máximas como proteção. Ele não pediu máximas e mínimas menor, tá? Eu vou utilizar aqui esse, 4 barras, 15 minutos. Então aqui a gente troca. Aqui, galera, se quiser também colocar, ó, se der 2 cliques, automaticamente ele muda aqui, tá? Só que aí ele já fica salvo, eu não gosto disso. Então aqui, beleza? Agora, galera, chegou na parte que é mais demorada da coisa, né? Que são os horários. Os horários, eles é bem chatinho de testar, tá? Mas eu vou colocar um horário mais curto. Vou colocar aqui pra ele verificar se existe entrada das 9 até as... Vou colocar até as 13, tá? Se ele trazer horários como 13 horas de entrada, aí a gente aumenta para as 14. Mas vamos ver qual que é o horário que ele vai definir aqui as entradas da estratégia. E uma coisa, por padrão, eu sempre deixo para a estratégia. Como se trata de uma estratégia de day trade, na verdade isso aqui tá até errado, né? Eu coloquei a perda máxima, eu fixei aqui em menos 200, porque foi na hora que eu tava mostrando o teste para vocês. Eu fixei o teste aqui como menos 200. Isso aqui já dá uma certa mudada no nosso teste, né? Porque a gente já tá limitando a nossa perda, tá? Enfim. Então aqui ele sugeriu pra gente utilizar ainda o horário das 9 horas como início. Depois das 9 horas, o horário que ele indicaria pra gente trabalhar seria das 11 horas, tá? Então aqui a gente deixa o horário que já tá? Então aqui a gente vê qual que é o horário que ele pede pra parar de fazer as entradas, né? Então ele vai rodar das 9 até que horas, mais ou menos? Vou deixar aqui das 9 às
Vou colocar aqui 17, né, pra ver até que horas ele vai querer que, que a estratégia dê entradas. Então aqui tem vários clusterzinhos, ó, que já tá aumentando, ó, 1.78. Pra vocês verem como que é demorar testar uma estratégia aqui. Não é qualquer estratégia que os gurus de internet falam, ah, utiliza em qualquer time frame, utiliza a qualquer horário. Não é assim, galera. O mercado financeiro é muito mais sério do que isso. Muito mais sério. Você compra o indicador da pessoa e você fala, ah, em que time frame? Eu posso usar no rank? Posso. Eu posso usar no minuto? Posso. Posso usar no 15? Posso. Posso usar numa hora? Posso. Ah, aqui no próprio teste vocês viram que os time frames, eles mudam de fato cada estratégia. Elas não vai performar em todos os cenários possíveis. Mentira, cara. Quando alguém te fala que funciona em qualquer time frame, em qualquer mercado, o cara tá mentindo. Ele só tá querendo vender o produto pra vocês, cara. Então aqui, ó, vocês viram que o melhor resultado aqui é 13,55. No caso ele vai parar às 2 horas, né? Mas se a gente colocar 2 horas, ele só vai parar 3. Como se trata de um candle de 1 hora, então não vai dar. Aqui eu vou colocar pra ele fechar. Deixa eu ver aqui quais são os horários que ele vai pedir pra fechar. Vou colocar aqui pra ele contabilizar a partir das 14h10, né? 14h05 até 16h55. Porque eu quero que ele feche as operações antes das 17h30, antes das 17 horas. Então eu coloco pra testar aqui nesses horários quebrados. Que aí eu vou dar 3 horas ali pra ele fechar as operações. Então ou ele vai fechar as 3, ou ele vai fechar as 4, ou ele vai fechar as 5. As operações que estiver aberta. Aqui, ó, permite operações swing trade, a gente deixa como falso porque a gente está testando estratégias de day trade. Essa opção aqui de verdadeiro, no swing trade, a gente utiliza mais para mercados de Forex, índice Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Aí a gente pode utilizar para permitir o swing trade ali, né? Então aqui ó, vocês estão vendo que ele está pedindo o horário de fechamento às 15 horas, tá? Ou às 15h30. Então vou colocar aqui 15h30, tá? 15h30, beleza. E aqui a gente vai testar agora qual que é o melhor meta de ganho para esse robô, tá? Então a gente começa testando aqui de 50 e 50 reais até 600 reais. Qual que vai ser a meta que ele vai definir ali para o nosso robô? Aqui, galera, por padrão, o MetaTrader ele sempre vai sugerir estratégias que tem metas curtas. Porque metas curtas trazem um fator de recuperação muito maior do que estratégias que você busca um retorno maior. Tipo assim, se você busca 500 reais no dia, você concorda que você vai ter que ficar mais tempo na frente do gráfico, vai ter muitas operações que vai andar a seu favor e vai terminar no stop. Então, ele sempre vai sugerir lucros menores. Vocês podem ver que no teste todo, eu utilizei 500 reais como meta, né? Embora teve poucas vezes que ele chegou ali e bateu os 500 reais, mas se vocês vão ver no teste, ele está sugerindo pra gente utilizar uma meta de 200 reais. Uma meta bem inferior ao que a gente está utilizando. Então aqui eu vou deixar uma meta de 350 porque eu gosto de operações de tendência, tá? E tudo isso vai de acordo com o seu perfil operacional. Eu, por exemplo, prefiro perder várias operações e pegar operações boas e lucrativas do que ter uma taxa de acerto alta, porém quando minha perda chegar, ser maior do que o meu lucro. Por muito tempo no mini índice, eu utilizei a estratégia em que eu ganhava 100 reais e perdia 300. Era muito bom quando você ganhava 100, 100, 100. Só que um dia que você tomava uma perda de 300, era muito mais difícil mentalmente você saber que teria que ganhar os outros próximos 3 dias para você empatar e superar o valor que você tinha perdido. Então, mentalmente, não era uma estratégia boa para mim. Então, eu prefiro perder, às vezes, 100 reais na segunda, 100 na terça, 100 na quarta, e talvez na quinta você tenha um ganho de 500, 600, ou até 700, e matar todos aqueles 3 dias de stop que você tomou e ficar no lucro. Mentalmente, é muito mais fácil. Você já entrar no mercado sabendo que você vai perder, porém, quando você ganhar, você vai eliminar todas as suas perdas. Então, a estratégia em si, você não pode montar uma estratégia só pensando no ganho. Você tem que pensar que se de fato você vai conseguir seguir aquela estratégia à risca com aquela parametrização que você criou. Porque não adianta você querer ganhar 1.000 reais, sendo que você não aguenta que o mercado ande 200 pontos com 5 contratos a seu favor. Você vai zerar. Quando você vê a boleta lá com 200 reais positivo, você vai zerar. E aí quando você estiver perdendo com 500, você vai querer segurar. Não adianta. Então você tem que colocar uma estratégia para funcionar que você de fato vai ter pulso para segurar aquela estratégia até que ela chegue no alvo que ela necessita chegar
e que você vai aguentar. Então, tudo envolve a parte psicológica da coisa. Nem sempre você vai ter que visar dinheiro. Você vai ter que entender quais são suas limitações. Porque aqui nesse mercado, o grande inimigo que tem é você mesmo. A gente automaticamente se sabota nas operações. Sai de operações boas e operações ruins, a gente quer ficar toda vez tentando fazer, toda hora, e a gente já sabe qual que é o fim que isso vai trazer. Então aqui, ó, eu vou deixar ainda a estratégia aqui de menos 200 na perda máxima. Até porque aqui tá positivo e o para frente também tá 6.76. Então aqui a gente deixa do mesmo jeito. E aí aqui, galera, agora eu vou testar essa estratégia aqui, tá? Por inteiro. Então a gente fez toda a otimização. A gente sai, que no outro backtest que a gente fez estava 1.3, se não me engano, 1.4 ali de fator de recuperação. Então agora a gente testa a nossa estratégia toda otimizada para ver como que ela se saiu aí durante esse período, tá? Então aí é o gráfico de evolução da nossa estratégia, com alguns períodos de drawdown. Mas é uma estratégia bem versátil, bem boa. Vocês podem ver que tem uma curva ascendente. E como eu falei pra vocês, estratégias de venda são muito mais difíceis do que estratégias de compra. E essa estratégia aqui ela saiu de um fator de recuperação de 1.4 para 5.33. Ou seja, essa estratégia era ruim. A gente conseguiu testar isso, consegui mostrar isso aqui pra vocês, que a estratégia de fato era muito ruim. E aqui, ó, eu falei pra vocês que se a estratégia fosse maior do que 4 o fator de recuperação, eu ia utilizar ela em conta real. E ela teve um fator de recuperação aqui de 5.33, ou seja, muito bom esse resultado. Para venda, esse resultado aqui é muito bom. Para estratégias de venda, é um resultado muito bom. Então, eu vou utilizar essa estratégia aqui em conta real, porque ela se mostrou bem eficiente a longo prazo. E eu estou precisando de estratégias de venda. Tenho bem poucas estratégias de venda. E aí aqui, galera, se a gente quisesse trabalhar apenas com a meta de ganho, sem take profit, ó, vamos colocar aqui tipo um take profit de 400, né? Vamos colocar de 3.000, tá? Só para vocês darem uma olhada. Que beleza que ficaria isso também. Olha isso aqui. Essa aqui seria é o tipo de modelo que eu gosto de trabalhar. Estratégia sem alvo, só com pontos de saída. Aqui eu coloco ele para parametrizar com take stop, tá? Porque é padrão mesmo da otimização. Mas aqui, ó, se a gente utilizar dessa forma aqui, a gente... Ó, e até o fator de recuperação aumentou muito aqui, cara. Aumentou demais. Então aqui, ó, o nosso lucro líquido total foi para 10.013, cara. O lucro muito alto aqui. Né? Então aqui, ó. Então essa estratégia ela ia parar somente quando atingir esses R$300. Ela não teria alvo. Ela ia acumulando contratos ali e ia ter somente um ponto de saída. Então aqui por si só, esse resultado aqui tá muito bom. Vou voltar aqui os meus 400. Porque o que eu faço, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês. No dia a dia, quando eu tô operando, tá? Ó, se vocês for ver, eu deixo um take profit manual. Porém, esse take profit manual aqui que eu configurei, esse daqui pra quem não sabe é meu robô de gerenciamento de risco. Quando eu coloco o take profit manual, eu estou referindo para o meu robô que todas as ordens de ganho dos robôs que estão posicionados, eu quero que minhas ordens sejam transportadas para 2,5% de alta. Ou seja, eu deixo um ponto fixo de saída. Então eu deixo minhas estratégias rolar apenas com pontos de saída. Ela não tem take profit. O take profit dela é o ponto de saída. Independente que o robô tenha um take profit, o meu robô de gerenciamento de risco, ele pega todo o take da... Que nem essa estratégia aqui que eu criei. Essa estratégia aqui que eu criei, ela está com take profit de 400. Porém, quando essa estratégia entrar de fato, o meu robô de gerenciamento de risco, ele ignora esse take profit aqui. Ele joga esse take profit aqui para uns 3.000, para uns 2.000 mais ou menos, né, de acordo com o ponto de entrada. E ele vai operar somente com esse ponto de saída, tá? Então ali ele vai começar a trabalhar por ATR, por máximas e mínimas, com pontos de saída que eu mesmo defini para aquela estratégia, tá? Então aqui deu pra ver que a estratégia em si é bem lucrativa, tá? Eu vou salvar aqui ela, vou dar um nome aqui pra ela. Aqui, ó, todas as minhas otimizações dos índices. Aqui, ó, são todas as estratégias aqui que eu parametrizei pro índice, tá? Então aqui eu coloco, ó. Esse aqui é um gradiente linear, custom. Eu tenho que colocar o mesmo nome, tá? Custom. Aí eu deixo aqui, custom cell. Porque eu já sei que é um gradiente linear, baseado em bandas de Bollinger, customizadas na venda. Se fosse compra, eu colocaria buy. Então se vocês for ver aqui, todas as estratégias de venda... Deixa eu ver aqui... otimização. Todas as estratégias de venda, eu coloco uma nomenclatura de cell no final. Então aqui é o Dunnigan. Então eu tenho aqui o... Tenho o suporte e resistência baseado na venda. Eu tenho esse Keltner Bollinger Custom também na venda. Venda também. Esse daqui, ó. Esse robô aqui é baseado na venda. Não sei por que eu não coloquei a nomenclatura nele. Deixa eu ver aqui qual mais é de venda. Eu tenho poucos robôs de venda, por isso que eu criei, né? Aqui, deixa eu ver quantos robôs de venda eu tenho. 1, 2. Gradiente linear compra. Tudo compra aqui. Ó, aí tem 2, 3. Tem a que eu criei, né? Que é... Ó, tem 2, 3, 4 com essa. 5 com essa. 6, 7. Essa VWAP Custom também. 8 estratégias de venda.
Porém, nem todas as 8 elas entram simultaneamente. Se vocês pegarem minha operação de sexta, vocês vão ver que meu robô se posicionou bem em 2 posições ali no início do movimento, porém as outras ordens só veio abrir quase no fundo do mercado, né? Então não foi muito legal. Mas aqui tá certo, a estratégia tá salva, vocês já viram o resultado aqui, né? Então aqui se a gente for olhar um pouco mais os dados estatísticos, né? Deixa eu rodar aqui ela de novo, porque a gente mudou, né? Se a gente mudar aqui os nossos dados estatísticos. E aí, galera, eu já vou abrir o CapCut, já vou editar esse vídeo e postar pra vocês, porque esse é um vídeo bem legal. Sobre como eu crio e testo essas estratégias aqui, né? Então aqui, ó, nossa estratégia, ela tem um fator de recuperação de 5,33, fator de lucro de 1,30, lucro líquido total de R$ 6.086, temos uma taxa de acerto aqui de 53,83%, maior perda na negociação R$ 115, a média de perda de R$ 66, média de lucro de 73, maior lucro na negociação R$ 125, tá? Então aqui a gente teve um rebaixamento de 22% da nossa conta, né? Então de 4 mil a gente chegou a cair em determinado momento R$ 1.079. E aqui tem os lucros e perdas por semana, por mês, as entradas, o número de operações que essa estratégia fez no período de 3 anos, tá? Então é isso, galera. A estratégia aqui tá pronta, mostrei pra vocês, né? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui na visualização, como que esse robô tá se comportando. Então aqui ele já montou uma estruturinha, vendeu, realizou ali embaixo, bateu os R$ 300. Então, basicamente, é a estrutura ali desse robô, a dinâmica que ele trabalha. E é isso, galera, ó. Bem legal a estratégia, gostei demais. E aí agora eu vou replicar ela pro Keltner e vou fazer também estratégias pro Keltner. Quero testar ela também no mercado americano, só que eu quero utilizar essa estratégia também. Eu vou melhorar ela da forma que eu falei pra vocês, né? Que eu quero deixar ela pra ela se modelar de acordo com a banda de Bollinger, mas pra utilizar ela pra operar mercados laterais. Porque às vezes o índice ele entra num período que ele fica muito tempo no lateral. Então, para quem opera a tendência, isso é muito ruim. Então, eu quero uma estratégia um pouco mais dinâmica e que eu possa usar essa estratégia até num portfólio separado. Não quero deixar ela no mesmo portfólio de tendência. Então, eu quero criar um portfólio apenas de estratégias de volatilidade para utilizar essa estratégia aqui, baseada em vol. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje sobre o gradiente linear baseado em bandas de Bollinger foi isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, deixa um like, curte, compartilha com seu amigo trader. Se tiver dúvida sobre robôs, programação, manda mensagem aí. Se você tiver dúvida, que se eu puder, eu vou poder responder aí pra vocês, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Bom final de semana. E é nóis. Valeu.